Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Uma startup mineira descobriu que a semente de urucum, o popular coloral, tem propriedades cicatrizantes. E a semente típica do Brasil agora virou uma pomada inovadora, muito eficaz em ferimentos. O nome dele é de origem tupi e significa vermelho. O fruto nativo de florestas da América do Sul impressionou os portugueses pelo potencial de tingimento. Desde então, é por essa propriedade que ele é mais conhecido. Nas cozinhas, para fazer o coloral, nas indústrias têxtil e de alimentos, para a fabricação de corantes. Mas em um laboratório de pesquisa mineiro, o urucum é o ingrediente principal para a fabricação de remédios cicatrizantes. Ele tem propriedades cicatrizantes, tem compostos com propriedades cicatrizantes. Também tem propriedades antioxidantes, antimicrobianas, anti-inflamatórias. O estudo começou depois que um pesquisador percebeu que seus ferimentos tinham cicatrizado rapidamente. Ele foi procurar uma explicação e chegou no urucum. O nosso sócio fundador, Luizio Reis, ele descobriu por acaso potenciais do extrato de urucum, principalmente para cicatrização. Hoje, a startup, que continua sediada na Universidade de Viçosa, tem a patente do processo de extração de componentes do urucum. A empresa fabrica pomadas para 4 tipos diferentes de lesões dermatológicas, mas a principal novidade vem da parceria com outra startup, e uma pesquisa levou ao desenvolvimento de um hidratante à base de anticorpos de laboratório e urucum. Esse hidratante ele vai bloquear o processo inflamatório no paciente sem causar dependência. Os remédios que você tem hoje no mercado, ele é à base de corticoides, isso causa dependência no paciente e leva a outros problemas além da dermatite atópica. Num mundo em profunda e, por que não dizer, violenta transformação, em que populações inteiras são submetidas ao horror da guerra, da intolerância e do desrespeito com o ser humano, onde muitas vezes abandonar sua casa, sua cidade, suas tradições e cultura são imperativos para a sobrevivência. Entender e apoiar a causa dessas pessoas é o mínimo a se fazer para seguirmos em frente, não é isso? Hoje o Repórter Visual vai conversar com a professora Vanessa Berner, que atua na área do direito das imigrações e do direito internacional dos refugiados. Ela trabalha no LADI, o Laboratório dos Direitos Humanos da UFRJ, e também é membro observador do CEIPARME, Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção para Refugiados e Imigrantes. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. Mais de 22 milhões de pessoas no mundo fogem de conflitos e perseguições em seus países, não é isso? Dados de 2016 ainda, hein, professora, dão conta de mais de 6 mil pessoas que morrem fugindo dos seus lugares de origem, né? O mundo está cada vez mais inóspito para o ser humano? Tá. Eu não sei se ele já foi hospitaleiro para o ser humano, né? Ou se o ser humano é hospitaleiro com o mundo. Mas, ultimamente, tem se agravado as crises. Eu acho que nós estamos vivendo uma grande crise. Nós estamos num ciclo de crises muito profunda. Né? Uma das piores, né, da história. Uma das piores. Em 2010, tivemos 9.666 pedidos de refúgio. Em 2017, esse número saltou para mais de 30 mil. Um aumento de 3.000%, professor. No Brasil, não é? Isso. Sim. O Brasil começou a ser uma rota de peticionários de refúgio. Porque, geralmente, o refugiado, ele se locomove para o país vizinho. Ele anda muito a pé, porque ele está fugindo, né, da guerra, de perseguições, de cataclismas. E o Brasil é longe dessa coisa toda. Mas, ultimamente, tem aumentado, primeiro por causa da guerra da Síria, da guerra no Congo, e depois por causa da crise na Venezuela. Né? Então, a Venezuela é nossa vizinha. Tem se agravando. Temos hoje mais de 10 mil refugiados de várias nacionalidades, notadamente sírios, que são 40% praticamente. Não é? Fora a crise da Venezuela, que a senhora acabou de citar, que acarreta a vinda de centenas de pessoas diariamente lá por Roraima. Eles vêm para ficar no Brasil, para ser assentados aqui? Eles vêm para pedir refúgio no Brasil. E eles, ao entrar no país, eles já entram com esse pedido na Polícia Federal.
que encaminha para os órgãos do governo, no caso o Comitê Nacional de Refugiados, o CONARE, que é um órgão do Ministério da Justiça, para poder pedir o asilo, que é o direito de permanecer e trabalhar no Brasil. A gente vê que 52% de crianças e jovens de até 18 anos é que pedem aqui asilo, uma juventude ameaçada pelo descaso, né? Pela falta de oportunidade. O que vai ser dessa juventude, né? Você tendo que se mudar para outro país, outra cultura, outra tradição? Um dos maiores desafios enfrentados por quem lida com refugiados, né, e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados tem vários projetos no sentido de tentar minimizar o sofrimento da vida dessas pessoas, porque o maior problema que elas enfrentam é a integração local. Então, para isso, é necessário que o país invista em políticas públicas nesse sentido. E nem sempre é o que ocorre, porque às vezes esses refugiados vão para países pobres, que não tem nem infraestrutura para recebê-los, e outras vezes eles vão para países que não têm mesmo condições de organizar ou não têm a prática organizacional para recebê-los. E no Brasil, como é que isso se dá? Olha, o Brasil, ele tem algumas características muito interessantes, né? O Brasil tem uma lei, que é a Lei 9474, de 1997, que é considerada uma das melhores leis de refúgio do mundo. Sim. Ela regulamenta a Convenção de 51, de Genebra, que é a Convenção de Refugiados das Nações Unidas, e o protocolo de 1967 da mesma convenção. Então, nós temos, assim, uma estrutura normativa que traz possibilidades para que a gente tenha políticas no sentido de assentamento de refugiados, né? de integração de refugiados, políticas locais. Hoje, no Brasil, nós temos algumas políticas que eles, das quais eles já podem desfrutar. Por exemplo, o SUS, o atendimento no SUS é uma possibilidade... É franqueado ao refugiado. É franqueado ao refugiado, né? Na questão da educação, um dos maiores problemas que os refugiados enfrentam é porque muitos deles têm títulos universitários, têm diplomas de ensino médio, têm até doutorado, e um dos problemas que a gente encontra é a revalidação, que eles encontram. Sim. É a revalidação no Brasil. Uma dificuldade, né? É uma dificuldade, mas há a vontade dos governos locais, daqueles estados que recebem refugiados, para poder fazer com que essa coisa funcione. Eu queria falar de uma outra dificuldade. Existe um cuidado especial com pessoas com deficiências, com minorias? Ditas minorias, né? Olha, este é um problema do Brasil, não é? Não é só relacionado com os refugiados. O Brasil, ele é signatário da Convenção Internacional para pessoas dos direitos das pessoas com deficiência. E o presidente do Brasil, recentemente, anunciou que ele vai assinar o Pacto Global de Refugiados em setembro de 2018, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Esse pacto global, ele tem um foco especial na questão das pessoas com deficiência. Só que é necessário que, a partir da assinatura do pacto, a gente, de fato, tenha esse aparelhamento que vai das coisas mais simples, como, por exemplo, um obstáculo na calçada. Sim. Acessibilidade mesmo. A acessibilidade dessa natureza, até preparar, por exemplo, uma sala de aula para que essa pessoa com deficiência possa se integrar. Então, é um problema que não é um problema só dos refugiados, mas é um problema do Brasil como um todo. Professor, então, muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Visual, que possamos ter aí um mundo mais aprazível, mais civilizado, não é isso? Vamos torcer. Vamos torcer. Muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado. Às ordens. O boxe olímpico brasileiro vive um ótimo momento, hein, Jonatas? É isso aí. A seleção conquistou 8 medalhas e ganhou o título por equipes do Belgrado Winner, que é um dos mais tradicionais eventos da modalidade. E o destaque foi o jovem Wanderson de Oliveira, que tem um apelido de peso nos ringues. Dono de um estilo de luta rápido, vigoroso e cerebral, Sugar Ray Leonard é um dos grandes nomes do boxe. Foi ouro na Olimpíada de Montreal, várias vezes campeão do mundo e agora inspirou o apelido da nova joia do pugilismo brasileiro. Eu ganhei esse apelido quando comecei a treinar boxe. O meu treinador, Gibi, ele ficava vendo lá eu treinando, puxando uma manoplinha pra mim. Esse aqui é o Sugar Ray, aí fala Sugar Ray Leonard.
Aí tinha outro técnico lá e falava, não, ele é o Robson, Sugar Ray Robson. Aí ficava uma briga danada. Robson é Robson Conceição, ouro nos Jogos do Rio e ídolo do Sugar Carioca, que aliás virou titular da categoria até 60 quilos após o baiano se profissionalizar. A gente ajudou ele na base lá do Exército. Fiz uns toquinhos com ele, mas treinar intensamente não, mas foi um prazer conhecer ele, tirei uma foto com ele, tem uma foto guardada até hoje. Assim como o Robson, Wanderson teve uma infância humilde, conheceu o boxe há 9 anos na Academia Luta pela Paz, uma ONG que atua no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O Brasil perdeu um zagueiro, mas ganhou um pugilista. Eu treinando do lado da minha academia lá, da antiguidade. Um certo dia fui lá beber água, eu vi um colega meu batendo saco. Aí eu, por isso que ele tá cheio de marra comigo, querendo brigar, isso, aquilo. Aí eu comecei a treinar de manhã, aí depois eu falei, vou treinar no horário dele pra ele ver. Aí quando eu fui treinar, ele não tava treinando mais, aí eu acabei gostando do boxe e continuei. Aos 16 anos, Wanderson ganhou o Forja de Campeões, um dos mais tradicionais torneios de boxe do país. A temporada passada, na Alemanha, estreou em um Mundial. E o feito mais recente foi no Belgrado Winner, em abril. Sugar venceu sua categoria e foi eleito o melhor do torneio. Caraca, aí eu subi, peguei o troféu lá, medalha. Pra mim é importante ganhar o melhor atleta lá fora do país, que foram 22 países. Em 2020, ele quer ser o melhor de novo, dessa vez em Tóquio, para repetir o feito do ídolo. Todo mundo, ser campeão é difícil, ainda mais brasileiro. Aí o Robson Conceição foi, campeão. Mostrou que não é impossível. Então, vamos batalhar para chegar lá. Em 2020, vai ter um bom resultado do Brasil. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.